Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente não tá aqui para falar de livros nem de vinhos, mas sim de Elvis Presley. Sim, para quem não sabe, eu sou uma grande fã de Elvis Presley. Tô consumindo tudo possível sobre o meu cantor favorito. Inclusive, se você quer saber mais sobre Elvis Presley, eu vou começar uma série baseada no livro biográfico dele, Último Trem para Memphis, a única biografia autorizada, tá? E vou destrinchar esse livro aí em vários vídeos aqui pelo canal. Então, se você quer saber mais sobre a vida do Elvis Presley, o nosso rei do rock and roll, se inscreve aí no canal e não perca nenhum vídeo. Vou falar um tema aqui polêmico, que foi esse filme da Priscilla Presley e também baseá-lo, compará-lo com o filme Elvis, do Baz Luhrmann, que foi um bafo e gerou uma briga. Não vou dar minha opinião aqui de cineasta, entendedora de filmes, mas sim de fã, tá? Uma fã consciente. Vocês vão ver, tá? Vamos começar do começo, né? Em 2022 foi lançado o filme Elvis. Gente, que filme lindo, deslumbrante, assim como Elvis era, né? Muita cor, muito vivo, muita exuberância, muito luxo, glamour. Esse filme foi um deleite para nós fãs, né? Porque a gente queria ver Elvis de novo nas telinhas, bombando, chegando a mais público, e eu acho que ele foi muito feliz nessa parte. Esse filme foi produzido pelo diretor Baz Luhrmann e de longe foi a melhor escolha para esse filme, porque o Baz Luhrmann ele tem essa essência de cor, de coreografia, de lançar coisas na tela, a gente fica tão assim deslumbrado, a gente assistia de boca aberta. Eu assisti esse filme, gente, umas 5, 6 vezes, pra mais, assim, tá? No cinema mesmo, eu assisti 3 vezes no cinema. E aí em casa assisti mais umas vezes, refazendo essa releitura aí depois de Priscilla, também assisti de novo. Então, pra mim, esse filme é perfeito. Importante a gente lembrar aqui que na época alguns fãs também não gostaram desse filme, porque ele é narrado pelo Coronel Tom Parker, que era o empresário do Elvis na época, né? Para não poder falar palavrão aqui, e que ninguém gostava desse empresário, né? A gente sabe que ele fez muitas falcatruas aí, que levaram o Elvis a não conseguir viajar por mais lugares como ele pretendia fazer. Mesmo assim, ele foi o astro do rock, ele chegou a todo mundo sem nem precisar sair dos Estados Unidos, né? Isso a gente sabe, mas o Coronel Tom Parker realmente foi um pé atrás na carreira dele sempre, e ter o filme narrado pelo Coronel não foi uma coisa que agradou a todos os fãs, né? Porque ele não tinha aquela visão assim mais humana do Elvis. Além de admiração, o Coronel Tom Parker tinha um interesse comercial em cima do Elvis, né? Então a gente tem que pensar com esse olhar assim do Coronel em ganhar dinheiro, né? A maior preocupação desse filme, gente, é contar uma história, né? Então aqui a gente vai ver o Elvis desde criança, acompanhar ele, tudo que veio a influenciar ele na carreira, né? E aí tudo mais que o rodeia, muitos shows, muita adrenalina de show, aquela emoção também dos fãs ao vê-lo pela primeira vez, o choque que ele causou na época, quando ele foi pra televisão também, toda a polêmica que teve em cima da dancinha que ele fazia, né? E os comentários. Então no filme a gente tem muito recorte de filme, recorte de jornal, de notícias, televisão, enfim, aquela coisa louca. Esse filme tá mais preocupado em contar uma história, tá? Do que contar uma verdade. Isso eu vou voltar com vocês lá pra frente do vídeo, quando a gente for comentar sobre Priscilla, aguenta aí. O filme acertou em muitos quesitos, a gente pode pontuar como ponto forte o design de produção deles, essa mescla de imagens reais, cenas reais do Elvis e com o ator ali do filme que, nossa, trabalhou impecavelmente, o cabelo, a maquiagem. Eu não sei como esse filme, gente, não ganhou um Oscar, pelo menos nesse quesito.
produção, de a gente ficar de boca aberta mesmo assistindo, porque vem letreiro na cara, vem isso, vem aquilo, e a gente fica doido, assim, sabe? Toda hora a gente prestando atenção ali, sem cansar. Os figurinos também, que são característicos do Elvis, né? Cheio de pedras, de joias, sempre muito chique, muito glamour também. Essa imersão, tudo isso fez a gente ter uma imersão total no filme, de você parar e olhar, nossa, parece que eu tô vendo o Elvis ali na minha frente. Pra mim, que sou fã jovem, nunca vi o Elvis, nunca tive a oportunidade, né, de ver ele pessoalmente, de ir a um show dele. Nossa, muito feliz quem conseguiu, mas eu não pude. Então, ver essa encenação ali nas telonas foi como estar num show dele pra mim. Assim como a carreira do Elvis foi um meteoro, foi uma coisa avassaladora, assim, pra época, o filme tem esse ritmo também, né? Ele é frenético, ele passeia no passado, vai pro futuro, é uma coisa louca, assim, as câmeras giram, é uma coisa que te introduz mesmo naquilo e é difícil você sair do filme, você fica preso ali 100% do tempo. A minha cena favorita do filme é a cena que o Elvis chega na rua Bailey, é uma rua muito viva, cheia de cor, né, assim, que acende na tela ali pra gente, muita música, e é isso que atraía o Elvis, né, pro mundo dos negros. Ali era uma rua basicamente de pessoas negras, trabalhavam normalmente, tinham as boates, né, que eles podiam cantar a música country, folk, blues, tranquilamente, daquele jeito maravilhoso deles de cantar. A gente não pode falar desse filme também sem parabenizar o Austin Butler. Eu virei fã desse ator, sério, porque ele estudou muito a vida do Elvis. Ele estudou por 2 anos, né, conforme ele disse numa entrevista, e para ele é até difícil hoje sair um pouco do personagem Elvis, porque ele estudou o timbre da voz. Ele, lá no filme, para quem não sabe, né, ele cantou toda a fase jovem do Elvis, era a voz dele que estava ali, e aí mais pro final do filme, que aí o Elvis já vai envelhecendo, eles mesclaram a voz do Austin Butler com os áudios originais, né, do Elvis, e aí casou muito bem, assim. Acho que a gente tem muitos covers do Elvis, né, ele faz, assim, de um jeito estrondoso, maravilhoso. Ele trouxe mesmo esse Elvis pra gente, a caracterização dele, maquiagem também arrasou muito, o penteado que ia mudando, as costeletas, né, que iam crescendo. Traz muitos maneirismos, mas de uma forma mais natural, né? O Elvis tinha esse jeito de dançar, de requebrar, de ter um cantinho de olho, assim, um olhar mais penetrante, um biquinho na boca. Então ele sabe fazer isso, nossa, perfeitamente. Igual eu falei aqui, né, tem muito cover de Elvis, mas ele vai muito além disso, né, não é uma imitação, parece que era o próprio Elvis ali. Por isso que eu me senti como se fosse num show do Elvis. Em contrapartida, a gente tem o Tom Hanks no papel de Coronel Tom Parker, que assim, acho que ele cumpriu o papel dele, né, como vilão, porque a gente sai do filme odiando ele ainda mais, né, apesar de saber tudo que aconteceu, o histórico, né, do Elvis. No filme isso vem com tanta potência, assim, porque é ele que tá narrando, né, então a gente fica, meu, que crueldade, que pessoa egoísta, né. Então ele cumpriu bem o papel dele, tinha muita maquiagem, né, um pouco lá pro final você percebia a papada ali que era feita de maquiagem, mas o pessoal foi muito bem, ele tinha um sotaque ali que o pessoal também criticou um pouco, porque o coronel mesmo não tinha tanto sotaque quanto foi usado no filme, mas acho que era para acentuar mesmo essas características do coronel. O Elvis aqui nesse filme é visto como um herói, né, gente? Então, com letras garrafais e brilho e luzinha e tudo mais. Mas toda a biografia a gente tem que pensar que antes de ser lançada, passa pela mão da família. E a família, lógico que vai tentar esconder algumas coisas ali, porque a família não quer ser retratada, não quer que o seu familiar seja retratado de uma forma ruim nos filmes, né? Então isso a gente chama de biografia chapa branca até, porque é uma biografia que tenta acentuar as coisas boas e minimizar os defeitos da pessoa. Aconteceu também no filme do Queen, para quem já assistiu, né, a biografia do Queen,
Muita coisa não foi contada ali, que a gente sabe que aconteceu, né? Mas continuem aqui no canal, porque eu vou contar detalhes da vida do Elvis, que eu acho que vocês não sabem, tá? Eu sei em primeira mão. No filme da Priscila também houve uma censura, aparentemente, já a gente vai falar sobre isso. A família, então, deu todo o aval aí pro Baz Luhrmann fazer o que ele faz de melhor, que é florear as coisas, né, do jeito dele. Então, nesse filme você não vai ver abuso de substâncias ilícitas, não vai ver traições, tá? Não vai ver um lado mais paranoico dele, né, mais pro final da carreira ali. Esse lado mais obscuro ficou escondido. É um filme, em geral, perfeito para quem não conhece Elvis. Muitos amigos meus eu fiz assistir o filme, porque eu acho que é uma porta aberta para que novas pessoas conheçam. Eu acho que muita gente foi para o cinema às vezes sem expectativa e saiu de lá, cara, eu preciso conhecer mais sobre o Elvis. Então isso despertou muito, e para nós fãs é excelente. Quanto mais pessoas virem para o nosso lado, virem para o nosso grupo, melhor ainda, né? Os fãs de Elvis são muito fervorosos, são muito fiéis. E aí eu entrei esse ano num fã-clube. Um beijo para vocês também, né? 100% Gangue Elvis. E lá eu soltei o que eu vou falar para vocês já já. E virou uma polêmica, gente, uma discussão que durou dias, meu Deus do céu. Assistam Elvis, que vai valer muito a pena, disponível na HBO. Agora vamos falar de Priscila, filme que foi lançado no final do ano passado, em dezembro. Não fez muito burburinho, tá? Eu até fiquei sabendo, sem querer, que ele estava disponível nos cinemas. E aqui na minha cidade ele ficou disponível em apenas um cinema. Então eu fui lá assistir com a minha família e tudo. E parece que ele vai estar disponível na plataforma MUBI, não conheço. É um filme que é importante ser assistido, tá? Ele traz esse lado da esposa e eu acho muito interessante a gente descobrir esse lado de quem viveu a vida com Elvis, né? Então, com qualquer ator ser o favorito, é muito interessante a gente saber, até para colocá-lo num nível humano, né? Porque muitas vezes a gente é tão fã, que a gente acredita que o nosso cantor favorito é 100% perfeito, um deus grego maravilhoso, herói de todos os planetas. E não é, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito, todo mundo erra, tem defeitos, enfim. Esse filme não está apontando o dedo na cara de ninguém. Fiquem tranquilos, tá? E essa foi a principal polêmica entre os fãs de Elvis. Eu saí então da sala de cinema remoendo esse filme. E eu fiquei remoendo ele por dias, gente. Dias. É um filme lento. Não vá com muitas expectativas, tá? Vá, assim, de mente aberta para realmente você ressignificar algo, tá? E não vá pensando que o filme está criticando o Elvis, porque eu não vi nenhuma crítica, tá? Se tivesse, eu defenderia até o fim, porque eu sou fã. Ele só quer mesmo apresentar os fatos. Inclusive, essa treta aí que rolou no grupo de fã-clube daria até um TCC, tá? Porque se comparar esses dois filmes, gente, ó, babado. Esse filme foi dirigido pela Sofia Coppola. Não tinha assistido nenhum filme dela até então. E foi baseado no livro Elvis e Eu, escrito pela Priscila. Já tem um filme também antigo chamado Elvis e Eu. E aí ele foi reformulado, tá? Na visão da Sofia Coppola. Eu sei que teve uma treta também familiar, porque um pouco antes de morrer, a Lisa Marie Presley, que é a filha da Priscila com Elvis, tentou barrar algumas coisas ali, de novo, né, aquele assunto biografia chapa branca. A família vai querer esconder algumas coisas para não queimar o nome, né, obviamente. Mas eu acredito que o filme mesmo foi fiel. Tirar nem pôr, ele apresentou a história do jeito que ela é. Aceitem. É uma história verídica, mas delicada ao mesmo tempo, né? A Priscila, quando foi morar com Elvis, tinha 14 anos. E o Elvis tinha 24 anos. Se você fizer as contas aí, dá 10 anos de diferença, tá? Isso hoje teria um outro nome, que a gente não vai citar aqui, né? E seria difícil de aceitar. Mas pense em algumas décadas atrás, tá? Você não conhece nenhum casal aí na sua rua, amigo de alguém que dos seus avós, enfim, que tinha essa diferença de idade? Isso era mais normalizado naquela época, gente. Então não dá pra
colocar isso nos dias de hoje, tá? Transportar a história. Ela tem que ser vista naquele quadradinho lá daquele tempo. Fiquei até nervosa. Enquanto no filme Elvis a gente vê a genialidade dele, o jeito dele de fazer acontecer, né, nos shows, em Priscila a gente não tem nada disso, a gente não tem nenhuma música do Elvis. Eu acho que toca só Love Me Tender, mas um instrumentalzinho no fundo, assim, sabe? Nada demais. E a gente tem o lado mais humano dele, o lado pessoal, o lado relacional com a esposa. Ele era, assim, manipulador, controlador, tá? E isso era um pouco... Não vamos normalizar aqui nenhum homem, tá? Dessa época. Mas ele era desse jeito, ele cresceu assim, ele foi ensinado assim, e ninguém é 100% anjo nem 100% demônio, tá? O filme, gente, é sobre ela. Muita gente também criticou isso. Ah, mas não aparece o Elvis, o ator que escolheram pra fazer Elvis é muito feio, não parece com ele. O ator que escolheram pra fazer Elvis, já vou falar dele aqui, minha opinião, mas ele tem que ser o mínimo parecido com ele pra remeter ao Elvis. O filme é sobre a Priscila e nada mais, tá? Então, até porque a Priscila e o Elvis não tem muitas cenas juntos, porque eles não ficavam muito tempo juntos. Quando eles estavam realmente juntos, lá em Graceland, era um agito, tinha muitos amigos, conversa, bebida, jogos, era muito divertido, muito barulhento. E cenas que ela tá sozinha lá na casa, aquela casa enorme, é tudo muito solitário, e ela realmente viveu essa vida solitária, né? Eles não passavam muito tempo juntos pela agenda dele de shows, de filmes, de gravações, então ela ficava na casa lá sozinha, enquanto ele tava lá. Uma coisa bem interessante, achei no jeito de retratar, se vocês repararem, a altura da Priscila e a altura do Elvis. O Elvis é muito alto perto dela. Ela, naquela época, era muito jovenzinha, né, comparada a ele. Ela também era fã do Elvis, então imagina, para uma menina jovem que ainda não se descobriu, que não saiu da cidadezinha dela e morar com o seu cantor favorito, imagina o deslumbre que ela não tava, né? Ela tava assim, com os olhos brilhando, quem não ficaria, né? É o seu sonho de consumo, um cara desse, e aí você vai lá morar com ele. Então, isso demorou muito para acontecer, por isso o filme é lento, então vai mostrar desde esse momento que ela se deixou manipular, né, que ela estava se descobrindo, e aí quando ela, acho que no momento que ela engravidou, né, e foi mãe, ela se descobriu enquanto mulher, e aí ela já cresceu um pouco mais, né. Os próprios pais dela não entendiam, né, porque o Elvis, tendo todas as mulheres que ele quisesse do mundo, né, porque ele era o tal naquela época, ele vai escolher logo a Priscila. Os pais ficaram sem entender, né? Até no começo não quiseram deixar ela ir morar em Graceland com ele. E ela mesma não entendia, né? Porque, ele gosta de mim e tal, eu sou jovem. Talvez ele tenha escolhido uma pessoa mais jovem que lembrasse ele dos Estados Unidos, nesse período que eles se conheceram lá na Alemanha, né? Que ele estava no exército. E com a mente de alguém que ele possa manipular e trazer para o mundo dele, que esteja submissa a ele. Naquele momento era isso que ele queria, que ele precisava, né? Então foi mais uma coisa desse estilo. Pontos positivos para mim, eu acho que sem dúvida a caracterização, né? Quando a Priscila tá mais jovem e lá na Alemanha, ela usa tons mais escuros, pastéis, né? E aí quando ela vai ficando mais jovem, ela tem o olho mais marcado, o cabelo mais... aqueles cabelão antigo que usava, né? Aqueles topetão, tá mais extravagante, mais ao estilo molde Elvis, né? E esse crescimento dela ficou bem explícito. A expressão dos atores também é excelente, muitas cenas que não tinham falas, a gente entendia a expressão dele só pela imagem, pelo olhar. O ator que representou Elvis aqui, não me lembro o nome dele agora, mas vou deixar aqui pra vocês. Ele não parece muito Elvis, tá? Ele é um pouco parecido de perfil. Então, você vai ver no filme que eles filmam mais ele no perfil. E a voz dele, sem dúvida, é bem parecida, é uma voz meio profunda, assim, né, com o Elvis.
O triste, né, o meu lado negativo é que realmente não tinham músicas do Elvis aqui. Eu acho que se tivesse, daria um gostinho a mais para nós fãs. Infelizmente não foi liberado por direitos autorais. Sem dúvida, a trilha sonora de Priscila também é muito boa. Tem Ramones, tem Dolly Parton, que vale muito a pena. As cores no filme da Priscila são muito mais escuras, opacas, assim, mais tons pastéis, como eu falei. Já no Elvis, né, a gente tem aquela extravagância, cores vivas e tal. Então essa é uma diferença bem interessante, né? Tem uma cena bem interessante no filme Priscila, que ela vai entrar a primeira vez no quarto do Elvis. E ela com aquele vestidinho ali, tom pastel, tal, bem pequenininha. Quando ela entra, aquele papel de parede azul com bolinha e onça e não sei o que, e ouro. Gente, ela ficou, onde eu estou, tá? Ali não é o meu mundo, o que eu tô fazendo aqui? Ela se sentiu super estranha ali naquele lugar. Outra coisa relacionada à cor, que eu acho que foi a intenção também da diretora, né? Muitas vezes a cor das roupas que a Priscila usava eram as mesmas cores da casa, da mobília, como se dissesse pra nós assim, ela tá camuflada ali na mobília, sabe? Ela tá tão solitária ali. Tem uma cena que ela muda de sofá, sabe? Ela não tem o que fazer, assim, tá lá de braço cruzado. Daí ela senta no outro sofá, cruza a perna pro outro lado. Não tem o que fazer naquela casona, gente, sozinha. Outra grande diferença, em Elvis a gente tem cenas datadas, né? 1900 ia soltando assim aqueles letreiros, os noticiários. E na Priscila não, porque ela quer passar uma ideia de que o tempo passou e ela não percebeu, sabe? Ela estava tão envolvida naquilo que se deixou passar o tempo. A gente não sabe quando se inicia lá o primeiro... Pra quem não sabe, né, da história dos dois, tá? Quem é fã mesmo sabe as datas certinhas, quando eles se conheceram e tal. Se você não conhece nada sobre eles, você não sabe quando tá começando, em que ano foi, quantos anos tinham, até o último lance lá e quando se encerrou, em que período de tempo a gente tá falando, né? Por fim, vamos falar de treta, né? Que é o que a gente gosta. Eu terminei de assistir o filme Priscila, não tinha com quem comentar e mandei lá no grupo do fã-clube Gangue Elvis, que é o maior e primeiro fã-clube de Elvis no Brasil, tá? Só pra vocês terem noção. E aí eu mandei, gente, assisti o filme, achei isso, aquilo, né? E aí começou a chover. Coisa. E falaram mal da Priscila, coitada da Priscila, não sei o quê. E, gente, eu vou defender ela aqui, tá? Porque se não fosse a Priscila, hoje a gente não teria o mínimo que a gente tem hoje, que é aquela visitação maravilhosa na casa dele, em Graceland. A gente não teria acesso à memorabilia dele. Então, a gente tem que agradecer muito a Priscila. Tem gente que falou, mas cada hora ela fala uma coisa, cada hora ela menciona um fato e se contradiz. Não, nunca vi isso, tá, gente? Se realmente teve, comenta aqui nos comentários aqui embaixo, porque eu nunca vi essa discrepância de entrevistas, tá? Muita gente falou também que não vai assistir o filme Priscila porque a Lisa Marie não queria esse filme, que ela queria proibir tudo e tá. Mas, gente, a Lisa realmente antes de morrer pegou o roteiro pra analisar, porque ela também tem os direitos autorais do pai, né? Então ela tinha que bater o olho ali e falar, isso assim, isso não, isso assim, isso não. Básico. Tudo isso acontece em qualquer outra biografia, tá? Provavelmente teve coisa assim que ela não gostou, que foi retirado. E tudo bem, né? A gente aceita isso. Mas não quer dizer que ela não tenha aprovado o filme, tá? Não vejam por esse lado, realmente abram a mente, deem uma chance pra assistir. O filme é muito bom. É muito bom. Se eu sair da sala remoendo ele, é porque ele me disse muito mais coisa do que realmente eu achei que diria, sabe? É uma coisa que toca mesmo. E pra gente, qualquer coisa que sair sobre Elvis é um deleite. A gente tem que aproveitar, porque a gente não tem mais ele aqui, né? Gente, hello, acordem pra vida. Então, aproveitem, tá? Deem uma chance, tá? Pro filme, sim, porque o filme é muito bom. Pelo menos quando sair nos streamings. E façam as suas comparações, tá todo mundo livre aqui pra opinar, o que quer dizer, enfim. É isso. Essa é a minha opinião de fã.
Um beijo pra vocês, obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Fica no canal se você quiser saber muito mais sobre a vida de Elvis, curiosidades sobre a vida dele. O primeiro vídeo que vai sair é uma curiosidade sobre a família do Elvis, tudo que eles passaram de dificuldades até ele ganhar o seu primeiro violãozinho, tá bom? Um beijo e até mais!